O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz, gozo no Espírito Santo. Aos Romanos 14, 27. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Daniel capítulo 7 e verso 25. Continuamos ainda na resposta magnífica do anjo às dúvidas que o profeta Daniel tinha a respeito da visão dos 4 animais. Naquele ponto trágico do chifre pequeno, aliás, das ações nefastas do chifre pequeno. Já falamos do primeiro ponto, proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E eles, isto é, os santos lhes serão entregues na mão. E paramos no tempo. Entregues na mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Já aprendemos um tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos e a metade de um tempo, 6 meses. Então, na somatória de tudo, 3 anos e meio. E estamos sempre querendo tirar dúvidas, aquelas dúvidas que são comuns, principalmente nesse ponto. São comuns no estudo da palavra profética, porque ela é cheia de enigmas. E aqui as pessoas ficam confusas. Será que isto está falando ao tempo do fim? A grande tribulação? Ou isto não é um fato já cumprido? Um fato histórico cumprido no reino da Grécia, no reinado do rei grego, que invadiu Jerusalém, invadiu o templo, profanou o templo e os macabeus, que eram grupo fiel de Israel, se opuseram grandemente a esses atos hediondos, foram trucidados. Antíoco Epifânio fez as piores. Além de tudo, ele colocou no templo judaico, aquele lugar devidamente preparado, não simplesmente pelo povo, mas pelo próprio Deus. Era o lugar dos sacrifícios. Era o lugar em que os judeus tinham a máxima reverência. E ali tinham os sacrifícios, altares e etc. E este rei iníquo, este rei hediondo, jogou tudo por terra e, além de tudo, colocou ali a imagem de seu Deus. Aliás, Deus com letra maiúscula, a imagem do seu padroeiro. Essa coisa de padroeiro
de padroeira é antiga, embora praticado ou praticada por religiões ainda hoje, é uma cópia do passado. A adoração de imagens de escultura. Dizer que da minha cidade, o padroeiro, a padroeira é o santo fulano, a santa Beltrana. E do meu país, o meu país também tem sua padroeira, seu padroeiro, conforme a nação. Não pense que isso é algo novo, é algo antigo. E então este rei pôs a imagem do seu Deus ali no templo. E no registro dos Macabeus mostra que isso durou justamente 3 anos e meio. Então alguns pensam que por isso a profecia já se cumpriu. É claro, a profecia é ambígua. Ela tem 2 aspectos aqui. Se ela tivesse sido cumprida e nada tivesse a ver com o tempo do fim, não apareceria nas profecias do Velho Testamento. O apóstolo Paulo disse que o iníquo, que o anticristo que ele usa, Paulo usa ali vários pejorativos. O homem da iniquidade, o filho da perdição, se levantará contra tudo que tem relação, tudo que é adoração, tudo que é Deus, e ele mesmo vai se declarar Deus. Foi o que Antíoco Epifânio fez lá atrás. Ele vai dizer que ele sim é Deus. E aí então, para ver os textos paralelos, lá em Apocalipse, capítulo 11 e verso 2, quando Deus ordenou a João que medisse o santuário, ele disse: olha, mas você não vai medir o átrio exterior, isto é, o lado de fora, porque ele foi dado aos gentios, e os gentios irão pisá-lo veja o tempo medido aí, vão pisá-lo por 42 meses, é o equivalente a 3 anos e meio, e em seguida 11:3, ele falando das 2 testemunhas, os 2 últimos mensageiros que Deus terá na terra, ele disse: eu darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, o equivalente a 3 anos e meio. Você vê o mesmo texto, aliás, o paralelo lá em 12 de Apocalipse, no verso 6, onde diz que a mulher, aquela mulher lá no capítulo 12, que significa Israel, aquela mulher que estava grávida, sentindo dores de parto, e que teve a decepção de ter diante dela o dragão, que é o diabo, aguardando o momento que ela ia dar à luz, ele ia matar o menino. Mas que decepção que o diabo passou. Aliás,
A existência dele é cheia de decepções. E a mulher, ela deu à luz, o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui fala da ascensão de Jesus. E a mulher, que é Israel, ela foi arrebatada, levada ao deserto onde Deus tem lugar preparado para ela por 1260 dias. Depois você vai achar outro texto paralelo, no mesmo capítulo 12 de Apocalipse, verso 14, da mulher no deserto, por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Olha que lindo! Um paralelismo admirável. No capítulo 13 de Apocalipse, no verso 5, é dito que a besta receberá autoridade sobre o mundo inteiro por 42 meses. Olha aí quantos textos depois do acontecimento, depois da profanação do templo, no ano 168 antes de Cristo. A gente vê, não que a profecia se cumpriu apenas ali, no sentido histórico, sim. Mas no sentido escatológico, ela assinala a metade do reinado do anticristo. O tempo que o anjo Gabriel declarou para Daniel que era o tempo do fim. Aquele período da grande tribulação. Aleluia! Pela preciosidade da palavra profética. Vamos continuar estudando e aprendendo estas grandes maravilhas do Senhor. Que Ele nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.